Graças a Deus, mais um dia, mais um culto, mais uma noite abençoada. 9h50 da noite. E nós vamos mais uma vez comunhar a palavra de Deus. Vamos agradecer ao Senhor por esse privilégio, a oportunidade que temos de compartilhar as boas novas do Senhor. Sabemos que nada é por acaso, tudo há um propósito do Senhor para a nossa vida. Essa mensagem, uma mensagem que Deus nos deu a noite passada, estendemos um pouquinho da madrugada e nós queremos compartilhar com cada um de vocês. Essa hora é boa, 9h50 da noite. Peço perdão, desculpa aos irmãos por não ter começado na hora prevista, 9h30. Sempre quando nós queremos sempre superar a expectativa das pessoas. Mas temos a humildade também para reconhecer, às vezes, os nossos erros, que parece simples, mas por respeito a cada um de vocês que já estão aí sintonizados, eu peço perdão por esses minutos de atraso. Mas vai valer a pena. Olha que mensagem linda que Deus vai pregar ao seu coração. Eu fiquei maravilhado quando Deus revelara para mim esse texto. Um texto lindo, um texto conhecido da maioria daqueles que professam a fé em Cristo. A cura do cego. Que Jesus usa a sua saliva para cuspir na terra, faz uma lama e passa nos olhos do cego. Foi o único e o primeiro cego na história da Bíblia Sagrada que Jesus, ou que algum dos profetas, ou qualquer homem da Bíblia, cura com a lama, com barro, feito com a saliva. Não foi nem com uma água, um pouquinho de água de uma lagoa, de um mar, não. Ele cuspiu. Por que ele cuspiu? Parece uma coisa nojenta, Jesus ter cuspido. Será que não havia água por perto? Será que os discípulos não carregavam uma cumbuquinha, um cântarozinho, com um pouquinho de água para que ele pudesse molhar o barro, aquele pó, e feito barro e passado nos olhos daquele cego? Será que Jesus fez aquilo porque estava enraivecido, queria humilhar a condição já humilhante do cego? Ou será que era profético? Cuspir na terra e ali fazer aquele barro e untar os olhos do cego. Vai ver que lindo que Deus vai falar ao teu coração. Ao meu coração já falou, mas eu amo a palavra, eu sou meio que perfeccionista, eu me dou nota a mim mesmo. E quando eu vejo que eu consegui extrair mais um pouco da intimidade com Deus, quando eu vejo que eu consegui que Deus me revelasse mais um pouco da sua grandeza, eu me alegro muito. E sei que você vai ficar muito feliz com essa revelação. Tudo bíblico, eu não prego nada isoladamente sem que a Bíblia esteja pautando o que eu estou ministrando. Então ele vai falar ao teu coração. É uma palavra de bênção, uma palavra de reflexão, uma palavra de verdade, uma palavra pertinente, uma palavra para o momento, uma palavra que está em plena harmonia com a geração que vivemos. Com certeza você precisava desta palavra. Eu não conheço o seu problema. Por mais que você comunhe para mim, por mais que você relate a mim o que você esteja passando, o que você esteja vivendo, eu não consigo sentir a tua dor. E por mais que eu relatasse um problema que eu estivesse vivendo, você não conseguiria sentir a minha dor, ainda que você já tivesse passado pelo que eu passo. Ou ainda que você tivesse um pouco de entendimento que era dor numa situação que eu pudesse passar. Só quem passa as suas adversidades, cada um de nós, sabemos a dor que sentimos. Às vezes alguma coisa que apenas me incomoda, pode ser algo que possa derramar lágrimas nos seus olhos. Às vezes alguma coisa que é apenas um pequeno incômodo na sua vida, pode trazer tormento para a minha vida, não é assim? Porque nós não podemos medir o sofrimento um dos outros. E Deus vai falar contigo. Deus vai abençoar a sua vida. Vai abençoar a minha vida ainda mais porque eu já
fui abençoado quando Deus me revelara isso. E junto a essa mensagem, Deus já me dera uma revelação linda, já esboçada, parte dela, uma linda essência para domingo, querendo Deus. Seja Deus. Desculpa aí, estamos numa live e o telefone tocou, mas eu peço desculpa também. Então eu quero que você abra a sua Bíblia comigo. Nós vamos ler lá no Evangelho escrito segundo São João, Evangelho de Cristo Jesus, Evangelho do Senhor Jesus, no capítulo de número 9. No capítulo de número 9, esse grande texto, nós vamos ler para os irmãos a partir do versículo de número 1. Então, Evangelho de Jesus Cristo, escrito segundo o apóstolo João, discípulo amado, que reinclinava a sua cabeça nos ombros do Senhor Jesus. Então, abra aí comigo e vamos ler João capítulo 9, versículo 1 adiante. E se você tem facilidade em manuseio da palavra de Deus, você pode ler comigo também Gálatas capítulo de número 1, apenas o verso de número 7. Vou dar um tempinho para você encontrar aí essa passagem bíblica. Então, Evangelho escrito segundo o apóstolo João, o Evangelho de Jesus Cristo, capítulo 9, versículo 1 adiante. E também Gálatas, capítulo de número 1, versículo de número 7. Louvado seja Deus. E deixa, então, ler já a palavra do Senhor. Ao caminhar Jesus, viu um cego de nascença. E seus discípulos lhe perguntaram: Rabi, mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Jesus então respondeu-lhes: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que as obras de Deus fossem reveladas na vida dele. Que lindo. Verso 4: eu devo fazer as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. Por que enquanto é dia? Enquanto a misericórdia, a bondade, o amor de Deus ainda está sobre a terra. Porque ele diz aqui que a noite vem quando ninguém pode trabalhar. O que ele está dizendo? Vai chegar o momento das trevas, chegará o momento do juízo, chegará o momento que ninguém mais pode trabalhar, quer dizer, ninguém mais poderá fazer mais nada. Nem os anjos de luz que trabalham para o Pai, para mim, para o Espírito Santo, nem eu, nem o Pai poderá fazer mais nada, porque é a sua justiça, a sua palavra. Eis que cedo vem, aleluia, eis que haverá o juízo final, eis que as portas vão se fechar, eis que as portas do céu do mundo são largas, do céu é estreita. O que Jesus está dizendo é: eu preciso fazer a obra daquele que me enviou em contradia. Jesus estava dizendo para ele mesmo, ele sabia: eu só posso fazer bem ao próximo, eu só posso fazer bem à humanidade, eu só posso fazer bem a cegos como esse, enquanto é dia, enquanto o Pai me permite fazer. Por isso ele disse: eu vim fazer as obras daquele que me enviou. Em outras palavras, eu não faço de mim mesmo, eu faço porque o Pai me enviou e me incumbiu de fazer esta obra. Está afirmando para mim e para você, e para todas as gerações, posteriores e passadas, para que ficasse registrado, que nada é feito nesta terra sem que Deus, o soberano Pai, permita e diga sim. É por isso que Jesus, em 1 João, capítulo 2, versículo 1, ele disse que ele é advogado para interceder junto a nós, diante do Pai, quando nós pecamos. Então, ele depende do Pai. Ele não toma a decisão por ele mesmo. Ele não perdoa você e eu por ele mesmo. Não, é o Pai. É o Pai. Não foi ele que enviou o Pai à cruz, é o Pai que enviou ele à cruz. Então Jesus,
recebe o poder de Deus, né? 28, 18 de Mateus, recebe todo o poder, nos céus e na terra. Lindo, mesmo recebendo todo o poder. Estevão vê ele no capítulo 7, em pé à destra do Pai. Que maravilha, que humildade. É como se eu tivesse entregue a minha filha uma herança grande. É como se eu dissesse: minha filha, tudo que eu tenho é seu. Tudo que é do papai é seu. E ela mesmo assim agisse como se tudo ainda continuasse sendo meu. Olha que lindo. Maravilha. É quando alguém se dispõe a abrir mão da sua liberdade para honrar a quem lhe deu a liberdade. Eu amo essas coisas da palavra. Ainda não estou pregando a mensagem. Estou decifrando os versículos porque eu sou apaixonado em aprofundar como um garimpeiro numa bela de uma grande montanha, acreditando que tem ouro lá dentro. Ninguém acredita, mas ele acredita. E alguém diz: por quê? Porque eu sou geólogo, eu sei que é pelo veio dessas pedras aqui, desta terra, desta montanha, esse veio vai dar um grande lugar cheio de ouro. É assim. Então, quando a gente consegue entender isso de Deus, que a Bíblia é como um garimpo. Alguém olha, embora sabe que o ouro sai do garimpo, mas não sabe onde está. As pessoas olham para a Bíblia, sabem que é da Bíblia que se extrai toda a glória e poder do Senhor, mas não sabem como extrair. Então eu sei que você que está aí agora sintonizado comigo nesta hora, eu sei que você que é apaixonado pelas Escrituras, não entrou na internet por causa de Pablo, não entrou na internet por causa que você acredita que eu tenho uma unção separada dos outros. Eu sou como os outros. Eu sou como qualquer um. A diferença, eu posso lhe garantir, é o Deus que me usa. É o Deus que eu dou meus lábios, o meu coração, o meu pensamento de: Senhor, fale o Senhor com este povo, não eu, mas o Senhor. Então você será abençoado por esta palavra que estou ministrando pelo Espírito Santo na sua vida. O versículo de número 5 disse Jesus: tenha um pouquinho de paciência para que nós não venhamos comer a comida do micro-ondas. Você já viu falar isso? Você também a conhece. Comida do micro-ondas resolve o problema da fome, não é verdade? Se eu estiver com fome agora, eu resolvo no micro-ondas, tem em casa. Você também deve ter na sua casa. No forno, também é bom. Pré-aquecer o forno. A hora que você botar a comida, ela vai gastar menos tempo para ficar pronto do que se você ligasse o forno, botasse a comida e esperar mais tempo. Mas você pode pré-aquecer. Mas diga para mim, você conhece fogão a lenha? Já comeu a comida da vovó, da bisavó no interior, o feijão do fogão a lenha? O arrozinho no fogão a lenha? Hein? Outro sabor. Então, tenha paciência. Amém? Não queira que de repente eu te entregue essa mensagem que você está com sono, está babando, quer dormir, quer comer, quer tomar banho, quer passar roupa. Não. Descansa teu coração e deixa Deus falar. Porque se você estivesse numa mesa de cirurgia e o doutor dissesse para ti: olha, o seu problema é um problema grave. Vou dar um exemplo estúpido, tá? Não fica com medo, não. O doutor dissesse: ó, o seu corpo tomou todo o seu corpo. Mas tem um jeito. Qual é, doutor? Você viveu, tem que fazer uma cirurgia. Ela não vai durar, eu achei que ia durar 2 horas, tirar só um caroço, mas eu achei vários. Vai durar 12 horas, mas você vai ficar bom. Você ia dizer: não, eu prefiro morrer. Ou você ia dizer: não, doutor, não leve 12 horas não, se precisar de 24 horas, por favor, estou aqui na mesa de cirurgia, eu quero sair daqui bom. Não seria assim? Diga para mim, sim ou não? Sim. Então, se você crê que a palavra de Deus é que cura, é mais poderosa e mais eficaz que o que o médico pode fazer no seu corpo, por que ter pressa? Por que não esperar um pouquinho mais? Amém? Posso continuar? Posso. Então, versículo de número 5. Durante o tempo em que estiver no mundo, sou a luz do mundo. Obrigado, Senhor. Ah, pastor, mas ele não foi embora para o céu? Não. O corpo, a matéria é assim, mas o Espírito de Jesus está aqui, está no meio de nós. Jesus está dentro de nós. Jesus está presente pelo Espírito Santo. Não foi assim que ele disse no verso 20 de Mateus 28?
Estarei com vós até a consumação dos séculos. Aleluia. Para bom entendedor, estava dizendo, a minha matéria vai, mas eu continuo aqui. Então posso continuar? Posso. Verso 6. Então, tendo dito essas palavras, cuspiu no chão e fez barro com saliva. Em seguida, ungiu os olhos do cego com aquela mistura e ordenou ao homem, vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. O cego foi, lavou e se voltou vendo. Aleluia. Olha que maravilha. Até aí. Vou diminuir a leitura. Tá bom? Capítulo 1, verso de número 7. Vou ler o 6 e o 7. Paulo à igreja de Gálatas. Estou chocado de que estejais vós desviando tão depressa daquele que vos chamou pela graça de Cristo, o Pai, para seguirem outro evangelho. Olha o que Paulo está dizendo. Verso 7. Outro evangelho que na verdade não é o evangelho. O que acontece é que algumas pessoas vos estão confundindo com o objetivo de corromper o evangelho verdadeiro de Cristo. Louvado seja Deus. Olha, meus amados irmãos, eu tenho dito isso sobre o hebraico. Agora, combinei com uma pessoa, um professor de hebraico brasileiro, uma pessoa humilde, abençoada, e que Deus o abençoou tremendamente. Ele tem uma dicção muito boa, ele fala o hebraico. A dicção, não apenas lê o hebraico. Eu leio, eu tenho o entendimento da Bíblia, A a Z do hebraico, mas a minha dicção do hebraico, a minha fala não é uma fala contínua, para uma conversa contínua com o judeu. Se ele escrever, se eu pegar o texto, eu não tenho dificuldades. Talvez uma pequena, mas eu quero falar como eu falo inglês. Então nós combinamos agora que nós vamos ter, eu vou abençoá-lo no inglês, ele vai me abençoar no hebraico. Então nós vamos ter aí, no final da noite, 1h30, 2 horas de hebraico, durante um tempo indeterminado. Então quero conversar. Por quê, pastor? Porque eu tenho objetivos e alvos para ajudar a própria igreja. Não é fora, não aqui. Não só judeu, Israel, mas aqui. Eu preciso, para mostrar à igreja aquilo que eu tenho dito, nós precisamos voltar às nossas origens. Há muita coisa oculta na Bíblia do Ocidente, e o Brasil está incluso, que esconde um poder sobrenatural de Deus, que as pessoas não têm acesso, por desconhecimento da língua original. Então, há 100 anos atrás, meus amados irmãos, 100 anos atrás, o hebraico era usado pelos judeus apenas para orações ou preces, para assuntos religiosos. Era como se o hebraico não fosse válido, não fosse útil, não fosse moderno, ao ponto de que fosse falado por todos os judeus, aonde tivesse eles, não pudesse ser ensinado nas escolas. Há 100 anos atrás era assim. Os israelenses não usavam como devia. Mas hoje milhões de judeus espalhados pelo mundo, milhões de judeus, judias, estão usando o idioma da Bíblia, o hebraico original, para viver as suas vidas cotidianas, para conversarem entre si. O idioma original está voltando, após ter sido abolido pouco mais, eu disse isso há pouco tempo, quando ensinamos sobre a história de Israel, pouco mais de 400 anos após a ascensão de Cristo aos céus. Então eu tenho buscado esse ensinamento que não me foi ensinado por escola, não aprendi escola, e eu, graças a Deus, que eu prego e deixo gravado o vídeo, porque qualquer pessoa que disser que eu estou blefando, a gravação está aí, é só buscar o conhecimento e vai dizer se é verdade mesmo que ele está falando. Mas como é que o senhor não aprendeu na escola, pai? Porque o Espírito Santo, há muito tempo atrás,
há muitos anos, me chamou essa atenção. Chamando a atenção no bom sentido, ele me levando a uma outra dimensão. E eu louvo a Deus por tantos anos que eu, muitas das vezes, te confesso que eu murmurei, eu me entristeci, porque parecia que a minha vida não se movia. E eu arrependo por não ter dedicado mais tempo à palavra. Eu orava muito, mas eu precisava ler mais a palavra. Deus estava me cobrando. E por isso que eu fiquei e sou muito assíduo à busca desses mistérios. Poderia ser melhor do que sou, te garanto, confesso. Porque muitas das vezes parei para me perguntar, por que Deus minha vida não decola? Por que Deus as coisas não acontecem da forma que eu gostaria? Eu me sinto que o Senhor tem me capacitado tanto. A resposta era, meu filho, você não sabe nada. É porque você se compara a outros. É porque você acha que o que você sabe está superando a outros que, como você, também achavam que sabiam demais. Mas como assim, meu Deus? Aí foi que a história do hebraísmo começou na minha vida. E eu pude aprofundar quando foi o livro do Espírito Santo. E tenho aprofundado, e eu quero esse ano, querendo Deus, eu estou me ajustando para que eu tenha tempo a partir do mês de maio. Eu preciso entranhar nesses livros, que eu falo, escrever, relatar essas experiências, esse conhecimento com pessoas como você, que gosta da profundidade da palavra. Que ela vai passar a fazer muito mais sentido para você do que aquilo que você tem lido. Então, meus amados irmãos, você vai compreender agora essa passagem, que parece simples. Jesus viu um cego de nascença. E quando ele vê aquele cego de nascença, os seus discípulos estavam juntos e eles perguntam, Jesus, quem pecou? Ele ou seus pais para que nascesse cego? Você já fez essa pergunta quando viu uma pessoa, síndrome de Down, pessoa especial, né? A gente chamava antes, até forte essa palavra, mongoloide. Você já foi em lugares que as pessoas é toda torta assim, fala babando, numa cadeira de roda, e você olha, você já se perguntou, por que ela nasceu assim? Por que Deus permitiu isso? Você já se perguntou? Com certeza você já viu alguma cena dessa, que fez com que você perguntasse, por que essa pessoa nasceu assim? Por que essa nasceu cega e surda? Você já fez essa pergunta? Eu já fiz. Então eles, olha como é que Jesus provoca eles. Jesus, quem pecou? Alguém com câncer, numa fase ruim da vida, você já perguntou, por que ela está passando isso? Por que Deus permitiu essa criança? Olha que lindo que essa mensagem vai te revelar. Para a sua vida, isso vai ser aprendizado para o resto dos seus dias. E aí Jesus responde, nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi para que as obras de Deus fossem reveladas na vida daquele cego. Mas não é a contradição de Jesus? Se Romanos, capítulo de número 3, verso 23, todos pecaram, e por causa do pecado foram destituídos da glória. Pastor, está escrito mesmo, mas será que Jesus se confundiu? Não. Primeira revelação. Não é pelo pecado em si que alguém torna-se doente, deficiente físico ou pobre. O pecado em si, que inicia-se com Adão, apenas primeiro o pecado quer nos revelar que nós não somos independentes. O pecado nasce para que nós aprendêssemos. Por mais que Deus criasse a nossa vida, a sua imagem e semelhança, nunca percamos a dependência de Deus. Seja sempre dependente do Senhor. Nunca pense que você é capaz de tomar as suas decisões. Que por mais que até aqui você tenha acertado na escolha do teu carro, na escolha da tua casa, na escolha da tua profissão, da sua vocação, na escolha do teu marido, na escolha da tua esposa, nunca esqueça, nós somos sempre dependentes de Deus, porque sem Ele nada que temos ou que somos seríamos. O pecado é para que nós venhamos saber que nós temos um Deus santo e justo, melhor do que nós.
que por mais que nós venhamos acertar, ninguém é como o Senhor. Vou chegar lá. Espera aí um minutinho, vou chegar lá. Porque essa introdução já te deixa um monte de pergunta, cabeça confusa. Aguenta a mão, espera um pouquinho. Meus amados irmãos, se todos pecaram, então já está claro aqui. Eu não posso julgar a luta de alguém baseada em pecado. Eu não posso dizer que alguém bateu o carro e morreu porque ele pecou. Eu não posso dizer porque alguém está no hospital, lá de enfermidade, um câncer, entubado, porque ele pecou. Está pagando um preço. Eu não posso dizer que alguém que perdeu o seu filho hoje e está no velório, uma mãe, porque ela ou ele pecou. Eu não posso brincar com o sofrimento alheio. Aleluia. Maravilha, Senhor. Aleluia. Primeira coisa que Jesus também quer te ensinar. Segunda coisa, Jesus veio para se empenhar para eliminar o sofrimento humano. Aleluia. Porque todos nasceram conforme a vontade do Pai. Um nasceu gordinho, nasceu mais magrinho, nasceu pretinho, nasceu branquinho, nasceu assim, nasceu assado, nasceu na China, nasceu na África, nasceu no Brasil, nasceu na Colômbia, nasceu no Peru. Cada um parece que tem um rosto meio diferente. Um nasceu com 6 dedos, outro nasceu com 5, outro nasceu siamês colado no outro. Não é assim. Mas tudo isso não é para que nós venhamos encontrar defeito nas pessoas ou imperfeição também em Deus. O que Jesus quer que nós saibamos o que? Se nós não formos curados fisicamente, a cura, a ausência da cura física não pode ofuscar a cura que Deus faz em todos nós, a cura espiritual, a transformação do nosso ser. Aleluia! Por isso, um cego não tem menos privilégio do que eu, que tenho meus dois, as fóveas dos meus olhos perfeitas. Por isso que aquele que nasceu paraplégico, nasceu com um problema, deficiência, ou teve um sarampo, uma doença que o levou à cadeira de roda, ele não pode se sentir inferior a mim, porque eu pareço perfeito. Porque Deus deve ser glorificado naquele que é cego e naquele que não é cego. Porque naquele que é cego, e Deus é glorificado, por quê? Porque o cego consegue viver mesmo sendo cego. Enquanto muitos que enxergam reclamam da vida e não conseguem viver, não conseguem crescer, não são nada, estão amarrados, cauterizados, vivendo uma vida de fracasso. E eu posso glorificar a Deus porque neste final de semana eu estava pregando numa convenção em Goiânia e um cego pediu a palavra para dar um testemunho, um cego. Estou até com um pedido dele, que ele falou: pastor, quando o senhor for pregar, indica para mim ir com o senhor, me ajuda para me dar meu testemunho. E ele me deu o nome dele, não tem uma conta bancária, e Deus, no avião para cá, me mostrou: meu filho, ajuda ele. É tanta gente para ajudar. Se eu fosse pensar nos meus limites, eu diria: mas o que vai sobrar para mim? E eu estou com ele, estou ali separado, porque eu quero ligar para ele e dizer: meu irmão, você tem uma conta bancária? Eu não vou poder levar onde eu vou. Não sei que eu tenho meu avião já, posso botar, ó, meu avião vai descer e vai te pegar. Mas fora isso, como é que eu vou? O cara mora lá em Goiás, lá numa cidadezinha, lá perto de Goiânia. Mas a humildade dele. Mas por que eu estou dando exemplo desse cego? Porque ele subiu com a esposa, bem humilde, bonitinha. Não é feinha, arrumadinha, não, bonitinha, pô, bem arrumadinha. Maior cuidado com ele está meio boa pinta, nem percebe que ele é cego. Ele tirou o óculos no púlpito para dar o testemunho. Isso eu quero dizer para vocês, que a minha cegueira veio quando eu estava alcançando a juventude. Eu enxergava tudo perfeitamente. Minha vida era normal. E eu quero dizer para a igreja, olha o que ele disse, que eu me tornei cego. E ao invés de murmurar, meus pais preocupados, meus pais tristes, eu confortei o coração dos meus pais. E eu quero dizer para a igreja dizendo que eu glorifico ao Senhor pela minha cegueira. Eu sou feliz porque Deus é Deus na minha vida e Deus tem me abençoado. Deus tem me suprido todas as necessidades. Um cego, porque o cego que nunca viu, esse de nascença, nunca viu nada. A dor deve ser menor, será? Daquele que enxergava tudo e agora ficou cego. Ainda encontrou uma esposa que não é cega.
Eu fiquei olhando para aquela mulher, olhava para ele e falei, meu Deus, ainda tem gente tão digna. Que levou essa mulher a casar com este homem? Que conheceu depois de cego, casou depois de cego. E ela toda perfeita, cuidando o maior carinho com ele. Então, meus amados irmãos, não importa o problema que você está passando, o Senhor Jesus estará sempre empenhado na eliminação do seu sofrimento humano. Pode ter certeza. E como eu serei amenizado no meu sofrimento? Quando eu entendo que Jesus não tem obrigação de curar tudo aquilo que eu peço a Ele, de fazer todas as minhas vontades. Porque Ele é tão maravilhoso, Ele é tão real. E a eternidade, na verdade, é muito mais real do que a minha vida aqui nessa terra. Que eu já tenho muito para agradecer. Ainda que me faltasse um membro do corpo. Ainda que eu tivesse nascido imperfeito. Ainda que os meus sonhos até aqui estivessem todos enterrados. Eu vou chegar lá contigo. O cego não havia nascido por causa do pecado. A gente sabe que o salário do pecado é a morte. A gente sabe que a gente comete erro, mas eu vou chegar lá para te ajudar. Para ajudar você hoje receber esta palavra de uma forma ainda mais poderosa. Para que você não tenha tempo de murmurar, de questionar, mas agradecer a Deus e esperar. Deus vai e continuará empenhando para eliminar o seu sofrimento. Agora deixa eu lhe ajudar. Deus pode não eliminar o teu problema, mas Ele elimina o teu sofrimento. Sabe o que é isso? É como se eu tivesse alguém na minha vida que eu amasse muito e eu perdesse essa pessoa. O marido que perdeu a esposa que amava, morreu, acidente, doente, e vice-versa. Perdeu um filho, o filho perdeu um pai. A pessoa está desempregada, 3 filhos para criar em casa, não sabe como vai chegar em casa essa noite, como chegou para dizer para a família que está desempregado e não sabe como é que vai continuar pagando a escola. Deus pode não eliminar o teu problema, mas Ele elimina o teu sofrimento. Como? Quando nós sabemos dar graças a Deus e glória a Deus por qualquer motivo, por qualquer circunstância que estejamos vivendo. Por quê, pastor? Porque eu sei que Deus está no controle. Nada foge aos seus olhos. Nada foge ao seu sentimento maravilhoso de querer o teu bem, o meu bem. Se eu acredito nisso, o problema bate à minha porta, mas ele é incapaz de enterrar o amor que meu Deus tem por mim. Tudo que eu passar, que você passa, Deus tem um propósito. E se Ele tem um propósito, o melhor deles nunca foi para me destruir, nunca foi para me humilhar. Até as humilhações que eu passo é para melhorar a minha vida e enterrar o meu orgulho. Deus tem que ser glorificado. Por isso Jesus disse, aleluia, é para que Deus, as obras de Deus, fosse revelada nele. Olha, meus amados irmãos, quando eu e você empenhamos para eliminar o sofrimento do próximo, nós glorificamos a Deus. É como se você estivesse num velório e você está vendo aquela pessoa chorar pelo ente perdido. Você não pode ressuscitar ela, mas se pudesse você faria. Mas como você vai fazer se você não pode ressuscitar? Você está vendo a sua amiga chorando, o seu amigo chorando por um ente querido, e você não pode ressuscitá-lo. Mas você pode amenizar o sofrimento, abraçar e dizer, amiga, eu estou contigo. Deus te abençoe. Olha, eu sei que a dor é uma dor real, você está sentindo, mas você não está sozinho, você não é único, a senhora não é a única. E conte comigo, essa pessoa morreu, ela está nos braços do Pai. Deus sabe o que fez, Deus levou para si, Deus trouxe, Deus levou. Você pode, com sabedoria, amenizar o sofrimento desta pessoa. O resultado negativo pode se tornar positivo por causa da sua atitude. É por isso que eu clamo sempre a você, seja fiel a Deus. Seja fiel, sempre quando você for fiel a Deus, quando você for orar, não ore só pelos seus filhos, pela sua casa, não ore só pelos seus amigos, pelos seus interesses, ore pelas almas, invista um dia na semana por missões, ore por Israel,
Ore pela África, ore pelos lugares pobres do Brasil, ore pela Venezuela. Quando você ofertar e dizimar, não preocupa com o pastor, não. Lembre que você está fazendo bem. Eu estou fazendo atos para ajudar, eliminar os sofrimentos de alguém, os sofrimentos alheios, ainda em cima de resultados que pareçam, ainda situações que pareçam ser negativas, eu farei com que o resultado seja positivo, porque eu vou abençoar. Então, meus amados irmãos, há cegos curados como aquele, e que a glória de Jesus foi manifestada porque ele enxergou. Não, maravilha, Jesus só enxergou. O que adianta alguém enxergar? Presta atenção. E ser depressivo. Quantas pessoas enxergam, mas são de pessoas oprimidas, depressivas. Mas enxergam. Enxergam, tem braços, tem perna, mas nunca alcança nada na vida. São fracassados. Quantas pessoas? Quantas pessoas não se empenham em si mesmo para ser alguém, mas elas têm toda a força para ser, mas não são. O que é melhor? Deus me curar fisicamente? Mostrar-me um homem belo, mostrar a senhora uma mulher bela, mas o seu interior ser derrotado, fracassado? Muita gente só glorifica a Deus pelos resultados que os olhos podem ver, mas a melhor maneira de glorificar a Deus é por aquilo que os olhos não vê, mas o coração sabe e sente que Deus tem feito milagres. Seja mais justo com Deus, agradeça a Deus, porque há cegos curados fisicamente que Deus é glorificado, mas há muitos cegos não curados. Por isso existe em Belo Horizonte Instituto São Rafael, só de cegos, no Barro Preto. Existe em São Paulo, na Avenida Cesário Alvim, esquina com Rua Cesário Alvim, com Cajuru, aleluia, do lado da FAM, essa empresa famosa de chuveiros, de torneiras, uma associação só de cegos. Sabe por que ela existe? Por isso chama associação de cegos. Não é de cegos, é de cegos que nunca foram curados, quem sabe nunca serão, mas sorriem, contam piadas, comem, dormem, viajam, compram, vestem. Deus tem que ser glorificado quando meus problemas são solucionados, mas também glorificado quando eles não foram solucionados. E eu levo a minha cruz dizendo: Senhor, obrigado, porque a minha cruz não pesa mais do que eu possa carregá-la. Ninguém pode entender por que alguém nasce cego. Você não pode entender por que alguém está doente, porque alguém está passando luta financeira, se ela tem feito tudo de certo. Se você tem feito tudo correto, você que é cristão, pastor, eu dizimo, eu oferto, eu oro, eu jejuo, pastor, eu não sou mais belo orador, eu não sou mais belo, eu não sou mais perfeito jejuador, eu não sou, minha oferta não é a melhor, meu dízimo não é o maior da igreja, é o menor, mas pastor, eu tenho me esforçado tanto, aleluia, maravilha, Jesus. Se eu não conheço as origens linguísticas da Bíblia, a palavra, eu sou um homem parcialmente cego. Perdi as nuances do Evangelho. Se você não conhece Deus como Ele é, você é parcialmente cego. E parcialmente cego faz muita diferença com quem é totalmente curado na visão, a visão espiritual. Se você é parcialmente bloqueado para entender as coisas de Deus, vai ter momentos na sua vida que você vai ter atitudes, você vai agir como um bebê que nunca ouviu a palavra, como uma pessoa inescrupulosa, imatura, irresponsável, incoerente, porque você é parcialmente cego. Aleluia! Mas se tu receber esta palavra, eu vou orar. E Deus há de curar, Deus há de te agraciar pela sua humildade. Independente das suas lutas, Ele vai te curar. Você não será parcialmente, não terá uma visão parcial, mas uma visão plena.
Tu vai conseguir entender as lutas que você estiver passando, ou alguém está passando ao teu lado. Você vai ter maturidade para dizer: olha, glorifica ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Quem sabe você já viu alguém com dificuldade e disse: ore mais. Aleluia. Você viu alguém pobre e disse: ore mais, jejue mais. Não. Zacarias 4,6 me lembra, não é por força nem por violência, é pelo Espírito de Deus. A gente ora mais, já ensinei isso várias vezes, para mostrar que amamos a Deus. A gente dizime, oferta e ajuda as pessoas por amor a Deus, não é por troca nem por barganha. Não é orar mais que vai me curar, aquele cego não orou. Ele só disse: Senhor, eu posso ver. Aleluias. Como o aleijado de João 5, ele não orou, nem sabia que era Jesus, mas Deus o curou. Deus não cura só quem ora muito. Deus não prospera só quem trabalha muito. Deus é amor, é misericórdia. Deus está olhando para a tua vida e está dizendo para você: glorifique mais, invista seu tempo para glorificar o Senhor, mas deixa correr com a mensagem. Mas Jesus, quando disse que não foi ele nem os pais que pecou, ele cospe no chão e faz um barro. A lama é a religião. Presta atenção onde o Espírito Santo vai chegar. Jesus cospe, a sua saliva é a palavra, a sua palavra. A saliva representa o que sai da sua boca. A saliva é produzida pelo interior. A saliva é produzida no corpo humano. A saliva não é de fora para dentro, é de dentro para fora. A saliva representa o que nasceu dentro do coração de Deus. A saliva representa a sinceridade do Senhor. A cura seria feita por um sentimento sincero que sai do teu interior. Ele não faz nada por interesse. Nada que ele faz por tua vida foi provocado por aquilo que ele vê. Tudo foi feito e será feito por aquilo que está dentro do seu interior. Ele é todo desejado, todo amor. Ele é todo bom. Aleluia. O Espírito Santo. Jesus está dizendo: a lama é a religião. Por quê? Porque pegaram a minha palavra e fizeram esta lama. Porque a lama é a religião. Porque o homem foi feito do pó. O homem foi feito do pó. Gênesis 2, verso 7. O homem foi feito do pó. Ele está dizendo: eu cuspi no pó e fiz essa lama e passei nos olhos do homem. O ser humano feito do pó fez do que sai dos meus lábios a minha saliva, a minha palavra, lama. E por que só passou nos olhos dele? E ele foi curado. Para que nunca ninguém esqueça que mesmo o homem fazendo da minha palavra uma lama, não impede que eu haja com meu poder, com a minha glória, e cure e transforme quem eu desejo. Aleluia. Oh, Espírito Santo. Quantas pessoas têm morrido na religião? Quantas pessoas há anos dentro de uma igreja cega? Está aí pastores que são estelionatários, que lesam pessoas, padres que estrupam, que violentam freiras, mulheres que dedicaram a sua vida ao Senhor e se submetem à violência sexual dentro de um convento. É padre, é pastor, é esse tal de João de Deus que estrupou várias mulheres.
os islãmos que matam em detrimento da sua fé. É os hinduístas que matam, destroem vidas, famílias inteiras, em detrimento da sua fé. Pegaram um Deus que não conhece. O Deus que disse: tudo seja feito, e tudo seja criado, e haja luz. E fizeram uma lama, uma bagunça. Cada igreja pega a sua doutrina, se brigam por posições nas igrejas, se brigam para ser presidente de congregação, de igreja, de setor, de campo, um bando de sem vergonhas. Porque tem homens sérios? Tem, mas a grande maioria, infelizmente, não vale a comida do cocô do bandido. Não entendi, pastor. Não, a titica do cocô do bandido. Aquilo era uma comida que virou titica. Tem gente que não vale aquilo. E fazem uma lama, criam doutrinas, usos e costumes demoniados, conceitos endemoniados. E o povo é obrigado a engolir seco. Muitos são obrigados a engolir pela conveniência da grande, por causa da lama que fizeram com a palavra de Deus. Corromper o texto. E você já não sabe mais. Se você não tiver maturidade, você enlouquece. Você vai numa igreja domingo e vai noutra na terça. Vai numa na quinta, sua cabeça pira. Porque o que pregaram na vigília é diferente do que pregaram no culto de doutrina. E o que pregaram no culto de domingo piorou. Aí ficou aquela confusão. Aí as pessoas são obrigadas a defender denominações. Defende mais a denominação do que Jesus. Porque a cabeça é tão pequena que eles estão obrigados a acreditar mais no que a sua denominação prega e as outras parecem que pregam errado. Porque é uma diferença tão radical de uma denominação para outra, tão radical. Em usos e costumes, em doutrinas, é um negócio absurdo. Não. Se o uso e costume e a doutrina pregada das igrejas não interferisse na salvação, eu diria: aleluia, temos que ser diferente mesmo. Mas se as doutrinas que muitos pregam e o uso e costume que parece real realmente decide quem vai entrar ou não pelo céu, então quem não tem a regra daquela tal igreja foi tudo para o inferno. Mas como assim? Então, meus amados irmãos, a lama precisa de água, concorda? Para fazer lama, se você pegar um pedaço de pó na tua mão, só vai virar lama se você pegar um pouquinho d'água ou no mínimo cuspir. Ou até xixi, não é verdade? Ela precisa de líquido para virar lama. E a água, meus irmãos? A água. Quem é a água viva? Quem em João 4, 6 adiante vai revelar a samaritana. Quem beber desta água jamais terá sede. Sabe o que é isso? É isso mesmo que eu comecei a falar. Para que essa lama tivesse sido criada em todo o mundo, usaram a saliva, a boca de Jesus, a água viva, as suas revelações, o teu texto, que foi escrito com tanto sacrifício pelos profetas, por homens que sofreram como Paulo. Usaram. E muitos estão abrindo seus olhos para enxergar o que não deve. Estão enxergando errado. Quantas pessoas procuraram a igreja evangélica para mudar de vida? Estão pior do que eram antes. Mas agora foram amedrontados, que se sair da igreja o diabo vai pegar, o demônio vai escurruçar. Porque precisam segurar as pessoas lá por causa da graninha, né? A graninha, segurar o povo aí. Aí o pessoal ficar com medo, eu vou ficar aqui mesmo, eu não sou crente, vou ficar aqui. Achando que vai ser salvo, vai fugir na hora das pedradas, você se esconde numa marquise. Com Deus não, na hora do juízo final, aonde tiver eu e você, se nós não tivermos vida no altar, nós estamos salvos. Já estou terminando. Não li Gálatas 1:7? Você lembra que eu li? Muitos estão pervertendo o evangelho por um outro evangelho que não é o de Cristo. Aleluias. Então Jesus manda lhe dizer agora: não importa a lama que fizeram, nada vai limitar o poder de Deus. Se o Pablo
é bandido ou vai virar bandido. É um charlatão, picareta esse que está lhe falando agora. Se eu for o mais trápula de todos os seres sacerdotais, Deus nunca deixará de ser Deus. O seu poder nunca diminuirá por causa do meu caráter, porque Ele é Deus. E Ele disse, foi-me dado todo o poder nos céus e na terra. 28, 18 de Mateus, o poder foi dado a Ele, não foi a mim. E se algum poder se manifestar em mim, continua sendo dele. Apenas passou por mim. O pecado, olha o mais bonito, olha como é que vou aprofundar e termino. O pecado é 100% a vontade humana. Ou é mais um erro humano? Vou perguntar. O pecado é 100% a vontade humana ou é um erro humano? Olha como é que muda a pergunta. Olha, muda a pergunta, não muda? O sentido? Até para você responder para mim. O pecado é 100% ato da vontade humana ou é mais um ato errado humano? Vou te ajudar. Muitos pecam porque querem. Eu creio em você também. Você já pecou porque você quis, não é verdade? Há pecados que você, nem sei porque eu fiz, pastor. Se eu pudesse voltar lá atrás. Eu creio, somos iguais. Mas há pecados que nós fizemos porque nós planejamos. Nós tínhamos o desejo, nós consumamos. Mas muitos pecados, muitas pessoas pecam porque erram, acometido de escolhas erradas, mas sem a verdadeira intenção de errar. Não existe pecado, pecadinho, pecadão. Tudo pecou, errou. A pena pode ser até menor na concepção de Deus, mas pecado é pecado. O que planta, colhe. Gálatas 6:7. Então, se a minha semente eu plantei pouco, o estrago será menor. Lógico, enquanto eu estou vivo, me conserto logo com Deus, ou quero buscar essa bênção. Um assassino matou um, outro matou 10. Bom, quem matou um errou também, tá? Cumprir a pena. Mas ele tem menos dor do que quem matou 10. O juiz vai pensar, se matou um, se matou 10. A não ser que o que matou um foi com tanta crueldade que vale mais do que aquele que matou 10. Eu fico dando esses exemplos para ajudar a sua mente, para ajudar a minha própria mente. Facilitar, o facilitador da mensagem. Para que todos que me ouçam possam entender. Então, meus amados irmãos, o pecado é pecado. Mas nada mais é do que mais um erro humano. Tantos que nós cometemos. Dos mais simples aos mais complexos erros. Mais graves erros. Mas no hebraico, a palavra shet, de pecado, na verdade ela significa um pouco fora do alvo. Errar o alvo. Olha, não parece meio estranho, né? Puxa, pastor. Chet. C-H-E-T mudo. Chet. Ela quer dizer um pouco fora do alvo. Então, é como se eu dissesse para ti, você cometeu um erro na sua vida. Eu cometi um erro. Mas o alvo não era cometer um erro. O alvo não era prejudicar algo, prejudicar alguém. Mas aconteceu. Então foi o quê? Um erro de alvo. E para esses que erram o alvo, mais uma decisão errada. Aí é que vem a misericórdia de Deus. Porque Ele conhece, aí sim, Ele conhece o meu coração. E eu não fiz para lesar, eu não fiz para prejudicar, eu não fiz para tirar vantagem. Aí é que vem a sua reflexão. Então há cegueiras, há problemas que enfrentamos, que não é pecado nem do pai, nem da mãe, nem tampouco o meu. É para glorificar a Deus, para dizer, tá vendo, irmão?
Você está dizendo que você tem dinheiro, está infeliz. Eu não tenho e estou glorificando a Deus. Então, a minha ausência de dinheiro não foi para me humilhar, foi para que eu glorificasse a Deus diante daqueles que têm e não são gratos. Da mesma forma, a doença. Mas há fatos que nós vivemos que são escolhas nossas. Então, o que eu lhe peço nesta noite pelo Espírito Santo, reflita antes de fazer as coisas, para que o seu alvo não continue sempre fora. Para que você não fique sempre fora do alvo. Busque o foco Jesus. Busque a palavra, busque ouvir mensagens que te façam raciocinar. Honre aonde quer que Deus te conduza para ouvir a palavra, que você tenha ouvido a palavra com sentimento, uma palavra que toca o teu coração. Seja fiel, seja claro diante de Deus. Deus não vai te abençoar e nem me abençoar só porque falamos bonito ou dissemos amém. É quando o meu amém é acometido de um sentimento verdadeiro dentro de mim. Então não importa a lama que até você pode ter criado, você entendeu a Bíblia errada, você anda até, quem sabe, justificando, você anda confrontando seus parentes, amigos, discutindo até com o pastor, sei lá com quem é, sobre a Bíblia, quando você está fazendo uma lama. Aleluia. Ela não pôde impedir que Deus trouxesse essa palavra de cura para a sua vida. Jesus quer perdoar os nossos pecados. Lamentações 3:22, as suas misericórdias são as causas de não sermos consumidos. Ele quer te abençoar. Deus conhece o teu coração, o meu. Quer ser abençoado? Quero orar agora. Sede perfeito como o vosso Pai que está perfeito, não é ser como Deus. Não é ser Deus. Mateus 5:48. Mas realizar o que Deus planejou para que você e eu fizéssemos. Vou repetir. Jesus disse, sede perfeitos como o vosso Pai é perfeito está no céu. Mateus 5:48. Você se atreve a dizer que é igual a Deus? Você se atreve? E eu vou me atrever a dizer, oh, eu sou pastor, eu sou exatamente como Deus. Será? Nunca. Então, quando eu entendo o texto, sede perfeitos como o vosso Pai que está é perfeito está no céu, está dizendo, realize o que Deus planejou na sua vida para que você faça. Seja perfeito como o vosso Pai. Pense certo. Foque certo. Que as suas intenções sejam sempre as melhores. Porque aí, se um erro acometer, foi um pouquinho fora do alvo. Não foi uma escolha desejada. Foi uma escolha errada que você fez, mas você está redimindo-se dela. Amém? Já falei sobre Atos 13:22, 1 Samuel 13:14, quando fala sobre Davi, um homem segundo o coração de Deus. Davi era puro como o coração de Deus? Ué, o cara foi adúltero, o cara era o Zé Galinha, mulher para todo lado. O cara matou gente que não devia. Mas, por que Deus está dizendo isso? Porque ele tinha esse reconhecimento. Eu já disse isso, já preguei isso várias vezes. Coração segundo de Deus. Você está fazendo, Davi, conforme eu faria no teu lugar. Você está fazendo conforme eu quero. Se arrepender, reconhecer e colocar no seu lugar. Muita gente acha que Deus estava falando aqui, dizendo, Davi é o único homem que foi igual a mim. Mas não, se eu entender assim, embora muitos entendam, e não dá para explicar por que entende, embora tem tantos anos na igreja, é dizer, então meu Deus é adúltero, meu Deus é um desequilibrado. Não, então é só pensar com raciocínio, irmãos. Então, a ausência da cura física não pode impedir a glória da cura espiritual dentro de cada um de nós. Então adore a Deus, mesmo que as curas da sua vida não cheguem como você queira. Senhor Deus e meu Pai, termina esse culto agradecendo ao Senhor. Agradecendo ao Senhor por esta palavra. Agradecendo ao Senhor, meu Deus. Aleluias. Meu Deus e Pai, perdoa-me por quantas vezes julgamos a cegueira das pessoas, a enfermidade, a pobreza, a miserabilidade de alguém.
Perdoa, Pai. Porque no livro de Deuteronômio o Senhor não manda condenar o pobre, mas ajudar quem pobre é, com os nossos bens. É muito fácil criticar quem não subiu, quando não entendemos que chegamos onde chegamos para ajudar justamente os que não chegaram lá. Porque nem todo mundo será empresário, nem todo mundo será um pastor bem-sucedido. Ajude-nos a ver as pessoas com mais amor. Ajude a ver o problema das pessoas com mais sensibilidade. Ajude a criticar menos e ajudar mais. Ajude, meu Deus, a entender esta palavra. Ajude a não julgarmos as igrejas como se elas fossem culpadas da nossa mazela. Eu, como sacerdote, sou levado a revelar, trazer o diagnóstico que o Senhor traz às igrejas como sacerdote. Mas não para lançá-las no inferno, para alertar a todos e a tudo que o Senhor profetizou que isso aconteceria. Que o amor de quase todo iria se esfriar, que os homens seriam fraudulentos, gananciosos, soberbos, amantes de si mesmo. Aquilo que nós lemos em Gálatas hoje, iam perverter o Evangelho. Mas, meu Deus, eu não posso dizer isso para fazer as pessoas nunca mais entrar numa igreja, nunca mais crer na instituição, mas para alertá-las que eu não posso deixar de ser fiel, porque fizeram a lama com a palavra do Senhor, com a saliva, oh meu Deus, com o que saiu da tua boca tão pura. Obrigado, meu Deus, porque se colocaram lama na minha visão, se colocaram lama na maneira que eu vi o Evangelho, estou curado essa noite, estou liberto, aleluia, porque eu vou enxergar o Senhor da forma que tu és, mesmo diante da lama. Obrigado. Vou me lavar no tanque de Siloé, que nós lemos, que significa o enviado. Aleluia. Vou me lavar na graça, na misericórdia, na compaixão, neste amor infinito do Senhor. Estou me lavando, Pai. Lava todos os irmãos e as irmãs que estão me ouvindo agora. Lava, Pai. Renasça novos cristãos. Renasça novos crentes. Reaviva aqueles que estavam, Pai, batendo cabeça, porque havia não só cegueira, e agora a lama, além da cegueira, a lama. O que quer dizer, meu Deus, muitos não apenas eram cegos, entraram numa igreja evangélica porque queriam enxergar, mas quando chegaram na igreja evangélica, na igreja da palavra, piorou, porque agora meteram lama nos olhos. Oh meu Deus e meu Pai, eu sou pequeno demais, sou um vil pecador, mas eu tenho sede de Ti. O Senhor é que é maravilhoso, não sou eu não, Pai, não é o tabernáculo da Trindade não, é o Senhor. Aleluias. Pai querido, usa minhas mãos agora, abre os olhos dessas pessoas. Eu profetizo que esta mensagem é o empenho do Pai, do Filho e do Espírito Santo para eliminar o sofrimento de cada uma. Muitas serão curadas, muitas levarão dias ainda para receber tudo o que esperam, outros, quem sabe, Pai, não serão totalmente ouvidas, no sentido de que receberão tudo o que pedem, mas vão aprender a glorificar o Senhor a partir de hoje. Eu clamo, ajude elas a te glorificar, com dinheiro ou sem dinheiro, com marido sem marido, com esposa sem esposa, com saúde sem saúde, com empresa sem empresa, com emprego com emprego. Feio ou bonito aos olhos do homem, preto ou branco, baixo ou alto, gordo ou magro. Meu Deus e meu Pai,
Abraça. Que essa mensagem comece a alcançar desde o meu bebê, que eu chamo de meu bebê. Alcança, Pai. Alcança. Alcança. Todos que me ouvem agora, toque no coração deles. Que todos nós sejamos mais fiel ao Senhor. Que todos nós sejamos mais doados, menos calculistas, menos questionadores. Aleluia, que cada um daqueles que me assistiram possa ser instrumentos para dar vista aos cegos. Não aqueles cegos da fove ocular, mas cegos da fome espiritual. Não conseguem enxergar o reino do Senhor, não conseguem ver a felicidade, não conseguem enxergar uma esperança, um palmo à frente do nariz. Ajude, levanta-nos como uma geração mais abençoadora, mais acolhedora. Muito obrigado, meu Pai. Em nome de Jesus, estamos abençoados no poder do seu amor, do seu nome, da sua soberania, porque tu és Deus, com lama ou sem lama. Amém. Deus te abençoe. Bom, compartilhe esse vídeo. Foi bênção para você esta palavra? Você está sentindo mais leve? Compartilhe com as pessoas. Olha, acesse lá o Face. Compartilhe. Tá bom? Se foi bênção para você, será bênção para mais alguém. Desse pequeno profeta que te ama. Não como Jesus, é verdade, mas te ama. Não sei como nem porquê. Só sei que, assim que o Espírito diz, amai o vosso próximo, como o Senhor Jesus vos amou. Ajude-nos, tá bom? Tchau. Até a próxima oportunidade.